Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto pesado. Eu quero falar sobre depressão. Depressão, síndrome do pânico. Eu tenho reparado muito que algumas pessoas têm passado por isso. E eu não sei porque hoje em dia elas não encaram isso como uma doença, algo que precisa de ajuda, que precisa ser controlado. Eles encaram isso como, por incrível que pareça, frescura. Ah, minha mãe tá com depressão, ela tá com frescura. Gente, não é frescura. Quem já teve isso sabe que não é. É a mesma coisa que acontece com fibromialgia. Como ninguém sabe o motivo, realmente a causa disso, a verdadeira causa, as pessoas tratam como, frescura. Não acham o que está causando essas dores. Eu me senti assim quando eu tive a síndrome do pânico e eu me sinto assim por ter fibromialgia. Muitas vezes as pessoas me olham, pessoas que eu me relaciono todos os dias, me olham e falam, nossa, frescura. Ah, é mole. Então, só que quem tem sabe que não é frescura, sabe que quem tem sabe que não é moleza. Eu acho que a gente que tem fibromialgia somos guerreiras. Muito guerreiras. Eu quero falar um pouco da síndrome do pânico que eu tive em 94. E ela tentou querer me pegar de novo em 2010, mas eu não deixei. Então eu vou falar um pouquinho sobre o meu caso. Em 94 eu passei por várias situações ruins. Uma delas foi um acidente de ônibus que eu tive, eu cortei as mãos. Obviamente vocês não vão conseguir ver, mas eu tenho umas cicatrizes na mão. Eu tenho um ponto interno que ele não foi absorvido, ele também não saiu, ele dá pra ver na cicatriz. Na época eu trabalhava, era emprego novo, eu continuei indo trabalhar com as duas mãos enfaixadas, eu era vendedora de loja, vendia muita coisa. Depois me passaram para trabalhar meio período na loja e meio período no escritório, porque eles precisavam de uma pessoa para trabalhar dando baixa em estoque com experiência, e eu já tinha essa experiência de uma outra loja. Então eu trabalhava meio período na loja e meio período no escritório, dando baixa no computador lá, estoque. Depois disso, desse acidente, eu perdi algumas pessoas que eu gostava muito também, em 94, de acidente. Passei por um processo de aceitação de morte. Foi uma coisa meio pesada, de perdas, assim. Eu só tinha perdido até então uma pessoa que eu amava muito na minha vida, que foi uma das minhas melhores amigas em 92. E eu não me recuperei. Até hoje eu falo que eu não me recuperei dessa morte, ela se afogou. Gente, é terrível falar nisso sem tentar se emocionar. Sem tentar não, sem se emocionar. Eu não gosto muito de falar de 94. Mas várias coisas aconteceram, eu tive brigas com pessoas que eu achava que eram minhas amigas. Eu fui atacada na rua por um grupo de garotas invejosas. Fiquei muito machucada porque na época eu não podia nem me defender porque eu estava com cirurgia das mãos. Tive que ir embora da minha casa, deixar meus pais e morar em outro bairro. E eu acho que tudo isso me provocou uma depressão muito forte que ninguém percebia. Ninguém percebia que o que eu estava passando naquele momento, por causa de tudo aquilo, era uma depressão. E se tornou uma síndrome do pânico. Foi tão forte que depois de uns meses, quando eu voltei a morar com os meus pais, eu não queria mais sair de casa, eu não queria trabalhar, eu achava que eu estava sendo perseguida
dentro da minha própria casa, eu tive uma síndrome, uma crise nessa empresa que eu trabalhei, nessa loja que eu trabalhei. Eu estava no escritório, eu comecei a passar mal. Eu tinha a impressão que ia ter um infarto, que eu ia morrer. Parei de respirar, eu tremia, eu gelava. E o filho do dono dessa loja, ele estudava medicina, ele estava no último ano e ele também trabalhava no escritório quando ele não estava estudando. Nunca vou me esquecer desse cara. Ele tem um nome diferente, é Demócrito. Eu lembro que ele me socorreu, e ele percebeu que eu estava tendo uma crise. Justamente por ele saber de tudo que tinha acontecido comigo, ele sabia que eu estava tendo uma crise. E foi a partir do conselho dele que eu resolvi procurar ajuda médica, psicológica. Eu fiz uma terapia durante alguns meses. Eu nunca contei isso pra ninguém. A terapia ajudou, mas eu só pude sair, eu só pude enfrentar os meus problemas, eu só pude enfrentar a síndrome do pânico, a depressão, quando eu me conscientizei que eu tinha esse problema e quando eu quis ajudar. Eu quis me ajudar. Falei, não, eu tenho que sair dessa. Nessa época que aconteceu tudo isso, eu estava separada do meu marido, a gente tinha tido um namoro de 1 ano, e ficamos um ano separado também, quase 1 ano. E no final de 94, eu comecei, a gente reatou e eu comecei, com a ajuda dele, a tomar as rédeas da minha vida de volta. 94 foi um ano terrível pra mim, gente, vocês não têm noção. Tudo de ruim que uma pessoa pode passar, eu passei em 94. Mas foi o ano que eu cresci, eu deixei de ser a adolescente mimada, a adolescente, a jovenzinha que fazia assim, tinha tudo o que queria, que não se preocupava com o mundo, não se preocupava com nada. Em 94 eu passei por essa mudança. Eu acho que tudo isso que eu sofri, tudo isso que eu passei, isso fez com que eu crescesse de uma maneira e começasse a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu parei de ser alienada, eu parei de achar que tudo tinha solução. Não, se a gente não lutar pelo que a gente quer, as coisas não têm solução. Eu cresci tanto que a minha melhor amiga, a Lia, na época, quando eu saí de casa para morar no outro bairro, quando eu voltei para casa dos meus pais, a gente estava conversando, ela falou assim, nossa, eu percebo uma diferença muito grande em você, você amadureceu demais. Você não é mais aquela menininha mimadinha, não é mais aquela menininha que encarava o mundo como se fosse um mar de rosas. Não, agora você vê que o mundo tem espinhos e que você tem que enfrentar o mundo. Então, e foi uma luta de 94 até hoje. É uma luta, né? Porque eu ainda luto para que a depressão não volte, para que a síndrome do pânico não volte. Em 2010 eu tive uma recaída, eu tive uma depressão muito forte. Porque várias coisas também começaram a acontecer naquele ano. Eu fui enganada, eu fui julgada, atribuíram coisas a mim que eu não tive culpa. Foi um ano turbulento pra mim. E deveria ter sido um ano ótimo, porque foi o primeiro conto que eu publiquei pela Andros foi em 2010. Que foi pelo Tratado Secreto de Magia, agosto de 2010. E engraçado que quando você tá mal, você acaba atraindo coisas ruins e pessoas ruins pra você. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E eu sei que em fim de 2010, começo de 2011, eu tive uma depressão muito grande que se estendeu até 2012, a ponto de eu deitar na minha cama, dormir, eu só levantava porque eu tinha que buscar meu filho na escola, meu marido levava ele na escola, eu só levantava da cama porque eu tinha que buscar meu filho na escola. Era o que me tirava da cama. Ele saía uns 15 para meio-dia, às vezes saía um pouquinho mais tarde, eu levantava, escovava o dente, eu não tomava café. Ia lá, buscava ele, dava almoço pra ele, ficava com ele, brincava com ele, mas era aquilo, a mudança
Desculpa, gente, falha. A mudança da mãe de 2000 o ano que ele nasceu, de 2003 até o fim de 2010, e o fim de 2010 para 2011, a mudança de uma mãe para outra foi muito, muito grande. E ele percebeu. E um dia, eu sempre, até hoje eu pego os cadernos do meu filho está com 13 anos, já é um adolescente, já está na 8ª série. Até hoje eu pego o caderno do meu filho, folheio, olho, eu dou visto, eu sou aquela mãe que participa mesmo de tudo na vida dele. E naquela época eu olhava o caderno, ele tinha um livrinho, e o livrinho era para falar sobre as pessoas. E tinha um questionário no livrinho, assim, quem que é a pessoa mais triste que você conhece, quem é a pessoa mais feliz, quem é a pessoa que você mais ama, quem é a pessoa que mais brinca com você. Aí ele falou assim, quem é a pessoa que mais brinca com você? Minha mãe. Quem é a pessoa que mais conversa com você? Minha mãe. Quem é a pessoa que você conhece que é mais feliz? Aí ele, meu avô, porque o meu sogro é muito expansivo, assim, muito de brincar, de fazer as crianças rirem. Quem é a pessoa que você mais ama? O Arthur é muito político, eu amo todo mundo. Quem é a pessoa mais triste que você conhece? Aí ele falou, minha mãe. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, falei, gente, meu filho me acha triste? Como assim? Aí eu comecei a rever o que estava acontecendo comigo. Eu falei, não, eu preciso mudar. Eu sempre passei uma impressão pro meu filho de que eu era uma pessoa feliz, que ele era a minha vida. E por que de uma hora para outra ele começa a achar que eu sou triste? E eu resolvi mudar. E por incrível que pareça, gente, a minha vida só mudou depois que eu me afastei de tudo que me fazia mal. De coisas que me faziam mal e de pessoas que me faziam mal. Nessa fase depressiva que eu tive, eu escrevia muita coisa pesada. Muita coisa pesada. Hoje, apesar de eu gostar de escrever sobre vampiros, sobre demônios, sobre o paranormal, sobre coisas policiais, aquela coisa pesada, aquela coisa explícita que eu colocava nos meus textos, elas saíram. Então você vê uma diferença na Débora que escrevia textos em 2011 e a Débora que escrevia textos agora. A segunda coisa, assim, quando eu me afastei das pessoas negativas, das pessoas ruins, das pessoas invejosas, daqueles vampiros de energia que existe, quando eu me apeguei mais às minhas crenças, as coisas começaram a fluir. E quando eu comecei a aceitar quem eu sou, quando eu apertei a tecla F lá e eu sou assim, tô pouco me lixando pro que os outros pensam de mim, eu não tô fazendo nada errado. Quando eu fiz isso, a minha vida melhorou. Assim, eu me sinto liberta. É impressionante. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu acho que ninguém precisa provar nada pra ninguém, a não ser pra si mesmo. Eu gosto de escrever, eu escrevo. Quem gosta, legal, obrigado pelo apoio. Eu comecei a fazer esses vídeos agora no começo de 2017 para divulgar o meu trabalho e para perder um pouco a timidez que eu tenho de falar em público, de falar para câmeras. Quem gosta, curte aí. Eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu não quero ser youtuber, eu só quero divulgar o meu trabalho. Tem várias pessoas assim no meu Face, quando publica alguma coisa, quando divulga alguma coisa. Quem interessa? E daí? Quando eu coloco alguma coisa sobre o meu filho, assim, que é o meu ídolo, o que as pessoas têm a ver com isso? Eu já recebi esse tipo de comentário. Antes eu me estressava, agora não, eu vou lá bloquear a pessoa. Porque tem pessoas que só vivem de criticar os outros. Tem pessoas que não têm vida própria. Que só estão ali no mundo virtual, às vezes eu até penso, será que é pessoa ou será que é fake? Que só estão ali no mundo virtual pra arranjar mimimi. Gente, ó, é falta do que fazer, é falta de amor na vida de vocês, falta de sexo, é falta de tudo. Pra mim, pessoas que não têm isso na vida, adultos, não tô falando de criança não, tô falando de adultos, que não têm isso na vida, têm esse comportamento. É isso.
isso. Eu resolvi fazer isso porque eu tenho vários amigos, vários amigos e amigas passando por esse tipo de coisa. E é aquilo, se você não muda o seu jeito, se você não dá uma balançada na sua vida, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, se você não tecla, não clica naquela teclinha F lá, você não vai pra frente, gente. Não vai pra frente. Você não vai ser feliz. E você quer ser feliz ou você quer fazer as pessoas felizes? Oi, gente. Desculpa, a memória da câmera acabou. Vou tentar retomar o assunto. Como eu estava dizendo, se você não aperta a teclinha F lá, você não consegue ser feliz. E você não consegue fazer as pessoas ao seu redor felizes. Então, a gente tem que colocar a mão na cabeça e pensar realmente no que te faz feliz. Então fica a dica para vocês, pense um pouco nisso. Se vocês conhecerem alguém próximo a vocês que estejam passando por um momento não de tristeza, de infelicidade, não acha que é frescura não, gente. Não acha que a pessoa é falta do que fazer, não é falta do que fazer. Tenta conversar com a pessoa, aconselha a pessoa a procurar um psicólogo, ajuda a pessoa de alguma forma. E isso está acontecendo muito com criança também, gente. Então prestem atenção nos filhos de vocês, nos sobrinhos de vocês, nos amiguinhos de vocês. As crianças estão ficando depressivas, sim, estão passando por problemas seríssimos, sim, gente. Vamos olhar essas crianças. Tá aí essa história de baleia azul aí que eu não... Gente, tá acontecendo. Custa vocês se importarem mais com o filho de vocês, custa vocês vigiarem mais. Não importa se eles tenham 15, 20 anos de idade. Vocês como pais, vocês têm o direito e a obrigação de saber o que está acontecendo com o filho de vocês. Não é invasão de privacidade. Invasão de privacidade é de largar a criança. Não é nem invasão de privacidade. Um descaso é você largar o filho de vocês a Deus dará. Eles estão debaixo do teto de vocês. E eu acho que se um dia o Arthur for morar sozinho, lá com seus 20, 20 e poucos anos, eu vou estar em cima dele ainda sabendo o que tá... Porque é meu filho. É meu filho. Eu vou querer saber, vou querer ajudar ele em tudo, sim. É a coisa mais perfeita que eu coloquei na Terra. É um... Ai, gente, não dá nem pra eu falar. Porque eu amo tanto o Arthur, eu amo tanto o Arthur. Pra mim o Arthur é a realização de vários sonhos. Vocês não têm noção. Eu acho que nem ele tem noção disso. Eu acho que nem o pai dele tem noção do que o Arthur representa pra gente. Porque o pai dele ama o Arthur. Mas acho que ele não entende a dimensão do amor que a gente tem por ele. Tá, eu sou mãe, eu gerei, eu criei, mas eu acho que se eu adotasse uma criança também eu teria esse mesmo pensamento. Esse amor. Porque se tem uma coisa que eu nasci na minha vida foi pra ser mãe. Isso eu tive certeza. Quando eu estava grávida do Arthur, eu tinha muito medo de não dar conta, de não conseguir. Eu tinha medo de quebrar, eu tinha medo de não saber educar. Gente, eu me dei conta depois que eu nasci para aquilo. Amamentar me dava um prazer enorme de ver meu filho se alimentando, trocar cocô, xixi, aquelas coisas, por mais nojentinho que fosse, era meu, gente, era meu filho. Entende? Era uma criança que estava dependendo de mim. Eu realmente nasci para ser mãe. Infelizmente eu não tenho condições financeiras para ter mais filhos. Mas eu adoraria. Eu adoraria. Se eu tivesse condições, pelo menos uns 3. Eu acho que eu não geraria mais, porque tive, além da gravidez do Arthur, eu tive uma outra gravidez que não foi pra frente. E as 2 gravidezes foram muito
preocupantes. Eu sofri muito. Eu não sofri quando o Arthur nasceu, da recuperação lá, pós-parto. Pra mim tirei de letra. Mas a gravidez do Arthur e uma gravidez que eu tive antes, que eu não consegui levar lá pra frente, foram terríveis. É isso, gente. Fica aqui o meu recado. Eu espero que vocês entendam esse vídeo, que vocês pensem nas pessoas que estão do lado de vocês, que possam estar passando por depressão e por uma síndrome do pânico, e que muitos de vocês, eu não digo todos, eu não gosto de generalizar nada, mas que muitos de vocês se conscientizem de que não é frescura. Às vezes a pessoa é podre de rica e está com uma depressão fortíssima, não é frescura. É doença e precisa de cuidados. Tá bom? Gente, um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês vejam aí, ó, um videozinho no meu canal do desafio do Jelibili, das balinhas do Harry Potter, que eu não vou lembrar o nome agora. Dos feijões mágicos. O desafio tá lá, vocês vão gostar de assistir. Como diz meu filho, eu deveria ser comediante. Não, nem de comédia eu gosto. Beijo grande pra vocês. Até a próxima.